Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Os três grandes já ganharam 150 milhões de euros com a prestação na edição 2021-2022 da Liga dos Campeões. Com os dois grandes de Lisboa ainda em prova, poderão Sporting e Benfica acrescentar mais milhões a esse montante. Com janeiro a chegar, vamos analisar as necessidades de mercado de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto e perceber que tendências poderão marcar esta janela de transferências. Luís Cassiano Neves, sócio fundador da Fortune Sports Law, é o convidado desta edição do Jogo Económico na segunda parte. Para já apresento os nossos comentadores, Leonardo Ralha e Nuno Vinha. Vamos então, muito obrigado aos dois por estarem connosco nesta edição do Jogo Económico e vamos começar então por falar aqui daquilo que foram as emoções fortes do sorteio da Liga dos Campeões, com uma repetição do mesmo e com os oponentes de Sporting e Benfica a mudarem ali num espaço de poucos minutos. Nuno, eu iria precisamente começar por te perguntar, porque eu sei que fizeste aí algum trabalho de casa. Vamos falar aqui de outros episódios menos transparentes que aconteceram há não muito tempo no futebol europeu, não é, Nuno? É verdade. Assim, a parte era memória, mas eu fui refrescar alguma coisa que me lembro de alguns dos sorteios mais polémicos. Enfim, para as pessoas que estão agora a entrar, neste caso para os mais jovens, estão neste momento a entrar naquilo que é um sorteio da Liga dos Campeões. Isto não é novo, isto já aconteceu, estas suspeitas de viciação de um sorteio, especialmente na UEFA e na Liga dos Campeões, nas competições europeias de clubes, já existem há muito tempo. Eu recordo, por exemplo, aquela de 2013. Em 2013 há um ensaio para a realização do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Há um repórter da Sky Sports que acompanha o ensaio. O ensaio diz, que interessante que seria se saíssem as equipas ou os emparelhamentos que saíram no ensaio. Ora, saiu o quê? Saiu o Real de Madrid contra o Manchester United, saiu o Celtic contra a Juventus, saiu o Arsenal contra o Bayern de Munique. Ora bem, no sorteio saíram exatamente os mesmos emparelhamentos, por ordem diferente, mas saíram todos. Na altura saiu um Futebol Clube do Porto, Málaga, enfim, saíram todos, exatamente. O ensaio foi aquilo que calhou no sorteio depois em 2013. Esse é um caso. Mas a coisa ainda pode ficar mais estranha, não é? Ainda pode ficar bastante mais estranha. Por exemplo, em 2018, a Roma começa a pôr à venda bilhetes no jogo contra o Liverpool 24 horas antes do sorteio acontecer. Depois retiraram, etc. Mas o que é certo é que no sorteio calhou o Roma-Liverpool. Também é estranho. Coincidências. Recordar também a entrevista do Sepp Blatter, antigo presidente da FIFA, que disse, quer dizer, com todas as palavras, assim, ao La Nación, um jornal rigoroso, um jornal credível na Argentina, que diz que sim, que havia viciação dos jogos da UEFA ao nível de clubes, nomeadamente através do método das bolas quentes e das bolas frias, em que as bolas eram colocadas dentro do frigorífico ou de um congelador antes do jogo, para que a pessoa que está lá supostamente a misturar conseguisse perceber de quais é que eram. Há um programa de uma televisão turca que dá conta de que não tem nada a ver com bolas quentes, bolas frias, tem a ver com a bola vibra quando o jogador passa lá, a bola certa vibra. Há montes de casos, há montes de teorias de conspiração, há casos em que a pessoa que está a retira a bola, mas depois a bola passa para debaixo da mesa e de repente quando sobe um papel, já veio o papel debaixo da mesa e as pessoas dizem, foi aí que ele mudou, etc. O que é certo é que existem muitas suspeitas acerca destes sorteios e dos da FIFA também. Leonardo, perante este episódio que tivemos no sorteio da Liga dos Campeões, isto poderá dar aqui algum gás a quem defende a Superliga Europeia? Eu julgo que não. O episódio que sucedeu naquele triste sorteio pareceu-me, acima de tudo, uma demonstração de incompetência aberrante, facilmente detectável, e que só veio desprestigiar a competição e quem a organiza. Todas as desculpas que foram dadas e a atribuição de culpas a uma entidade externa
são tipo de coisa que deve ser simplesmente evitada. Aquele tipo de ocorrências não se podem verificar. Há claramente quem tenha razões de queixa, certamente que o Real Madrid não quer ofender o Benfica, mas há uma diferença entre defrontar o Benfica e defrontar o Paris Saint-Germain. Embora os jogos tenham 90 minutos, comecem 0-0, cada jogo seja uma história, em princípio, se forem perguntar a 100 adeptos do Real Madrid que se preferiam vir a Lisboa ou ir a Paris, certamente que quase todos prefeririam vir a Lisboa. Com o Sporting, a primeiro sorteio com a Juventus, por estranho que isto possa parecer, Deu aqui algum alento, não é? Sim, a Juventus acabava por ser provavelmente o segundo alvo mais apetecido após o Lille. Mesmo o Manchester United, que é uma equipa com algumas paralelismos com a Juventus, equipas com um enorme nome, com excelentes plantéis, mas claramente que não estão a funcionar bem como equipa. Mesmo o Manchester United teria a desvantagem de colocar o Sporting a defrontar os seus dois ex-jogadores, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes. Sendo um regresso a casa interessante. Sim, que não costuma correr nada bem ao Sporting, quando o Cristiano Ronaldo regressa à casa. Lá ele depois pede muita desculpa, mas faz o que tem que fazer. Ajuda a equipa que está a representar, que lhe paga e bem ao final de cada período de trabalho, e normalmente não corre bem ao Sporting. Mas ele é democrático, não costuma correr bem aos adversários dele, ponto. E é todos por igual. Sim, é um facto. Portanto, o sorteio, as duas faces do sorteio, o sorteio e o sorteio repetido, oficial, já sem erros que evitaram a repetição do primeiro, fez muito pouco por contribuir para a credibilidade daquela que é a maior prova de clubes do mundo. Nuno, e falando dessa maior prova de clubes do mundo, o recorde de dinheiro conquistado na Liga dos Campeões continua a pertencer ao Futebol Clube do Porto. Na época de 2018-2019, injetou no cofre dos Dragões uma verba de 79,2 milhões de euros. Perante o resultado do sorteio, Benfica, Ajax e Sporting Manchester City, existe aqui alguma possibilidade desse recorde do Futebol Clube do Porto ser batido? Acho difícil, porque o recorde do Futebol Clube do Porto, esses 79 também se conseguem à conta de uma belíssima performance na fase de grupos. Exatamente. Porque quem consegue, é muito diferente ganhar 1 milhão de euros, não é? em cada vitória, não é? Quer dizer, é muito diferente ganhar aquilo que se consegue na fase de grupos com muitas vitórias do que ter uma performance. E o Benfica teve, salvo erro, 3 vitórias nesta fase de grupos, não mais. Portanto, terá sido por aí. Ganhou uma vez ao Barcelona e ganhou 2 vezes ao Dinamo? Ou não? Empatou em Kiev no primeiro jogo. Empatou em Kiev. Ok, então tem 2 vitórias, teve 2 vitórias. Portanto, é por aí provavelmente é que o Futebol Clube do Porto conseguiu uma verba também maior. Quanto ao jogo do Ajax, e se o Benfica tem alguma hipótese de passar, eu diria sim, claramente sim, mas com um mês à frente. O Ajax é uma equipa muito forte, talvez um bocadinho mais errática, talvez um bocadinho mais irregular do que outras equipas, do que aquelas super equipas que estão claramente uns furos acima de todas as outras. Eu aí ponho o Manchester City, o Liverpool e o Bayern de Munique, que num jogo, numa eliminatória a 2 mãos, mesmo que tenham uma tarde péssima, quase sempre conseguem recuperar, seja em que campo for. Eu diria que tem uma grande possibilidade de recuperar, seja em que campo for. Acho que o Benfica tem alguma hipótese, mas o Ajax é uma equipa muito forte, muito competente, com um estilo de jogo muito bem definido, que é uma coisa que não se pode propriamente dizer deste Benfica deste ano, e portanto muito provavelmente não conseguiram chegar a esse nível, porque recordemos que o Benfica deve ter feito até o momento cerca de 55 a 56 milhões de euros da sua prestação na Liga dos Campeões até o momento, para chegar até aos 79 ainda falta bastante. De resto temos aqui um valor relativamente aproximado, enfim, estamos a falar de milhões de euros, é muito dinheiro, mas mesmo assim o Benfica está avaliado no Transfer Market por 281 milhões de euros, todo o plantel, o Ajax por
perto de 340 milhões de euros. Leonardo, do lado do Sporting Manchester City, temos aqui um embate entre as duas equipas que estão nos antípodas da avaliação do Transfer Market, as que estavam disponíveis nestes oitavos de final. Sporting com um valor de mercado de 198,2 milhões de euros e o City mais de 1.000 milhões de euros. O que é que te parece este embate entre estas duas equipas? Bem, trata-se de um David e Golias, os números não mentem. Os números não mentem. É verdade que o Sporting, e os Sportingistas lembram-se muito bem disto, têm na sua história relativamente recente uma eliminatória fantástica com o Manchester City, em que foi possível eliminá-lo. E já com o City com alguns jogadores de grande qualidade. Portanto, sim, não era o City de antigamente. Mas não este escalão. Não este City, não é? Não ao escalão de ser... Mas já um City com um nível de excentricidade interessante. Sim, mas certamente, tirando o Bayern de Munique, seria a equipa mais temível que o Sporting poderia apanhar neste momento. O que é que há duas motivações muito fortes para o Sporting, que valerão o que valerão, e certamente que Rubén Amorim estudará o melhor possível o jogo e os jogadores farão o melhor possível. Mas há aqui duas métricas muitíssimo importantes. Uma é o encaixe. Obviamente que para o Sporting um apuramento, digamos que com uma vitória em Alvalade e depois perder por menos do que se ganha em Manchester ou eventualmente empatar, era um encaixe logo, salvo erro, de mais uns 14 milhões de euros, o que para um clube com as finanças do Sporting era importantíssimo. Depois, outro detalhe que está longe de ser um detalhe. O Sporting tem paulatinamente recuperado no ranking da UEFA. Problema, o Sporting vai perder um dos seus melhores anos na próxima temporada. E é um buraco que basicamente fará um bocado como no mito de Sísifo. É descer da montanha abaixo outra vez. E quanto acumular mais alguns pontos para o ranking do clube seria muitíssimo importante. Muitíssimo mais importante do que seria para o City e obviamente que seria terrível para o City ser eliminado nesta fase da Champions, tendo legítimas hipóteses e legítimas aspirações de chegar à final ou de a vencer. Mas para o clube, a eliminação do Sporting será mais grave do que para o City. No que toca ao Benfica, concordo com o Nuno, o Ajax é extremamente perigoso, como se viu em Alvalade e se viu em Amsterdão, mas, apesar de tudo e de ter jogadores fantásticos, eu dou o exemplo do Antony, que é ali uma estrela à espera de se afirmar e que certamente estará num clube com outras aspirações dentro de pouco tempo, não tem a capacidade dos grandes tubarões que ainda estão na maior competição da UEFA. Muito bem, e é de tubarões e de contratações e de milhões que vamos continuar a falar neste Jogo Económico. Na segunda parte do programa é já a seguir. Fique connosco. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Janeiro está quase a chegar e com o primeiro mês do ano a segunda oportunidade para retocar os plantéis. Que tendências para um mercado que costuma ter tanto de comedido como de decisivo? Esse será o tema desta segunda parte e connosco temos Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. É um regresso a este Jogo Económico. Muito obrigado, Luís Cassiano Neves, pela presença neste programa. Obrigado, eu. É sempre um gosto. Muito obrigado. Luís, começo por lhe perguntar se daquilo que percebe do que poderá acontecer em janeiro, o que é que mudanças é que poderá antever para essa altura do ano, para esta reabertura de mercado? Penso que a introdução foi genialmente sintética. É de facto um mercado comedido, portanto janeiro é um mercado de acertos que podem de facto ser decisivos para algumas equipas. Entre nós em Portugal já muito se falou sobre o Porto, sobre a não qualificação e o facto de poder obrigar o Porto a ter que
vender eventualmente um ou outro ativo para se equilibrar. Não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas essa será mais a tendência, não é? Do lado do Futebol Clube do Porto, mais a tendência para vender, até porque o Futebol Clube do Porto sai da Liga dos Campeões e entra numa Liga Europa que terá naturalmente uma importância muito menor, até tendo em conta os valores que estão em causa, mas acredita, Luís, que a tendência mais a norte será claramente para venda e para libertar aqui alguns ativos e garantir algumas verbas. Ou pelo menos que das trocas resulte uma mais-valia, por assim dizer, dessas transações. Já a sul, dos dois grandes que faltam, portanto do Porto e do Benfica, menos essa tendência. Aliás, o Sporting publicamente tem dito que alguns dos seus jogadores mais assediados não os pretende vender, pelo menos nesta janela. O Benfica tem a questão central do defesa central, que foi provocada pelo Lucas, pela lesão do Lucas Vieira, mas enfim, a nível global, aquilo que se nota é que será de facto um mercado que já de si sendo normalmente um mercado muito de intervenção pontual, de intervenção cirúrgica, essa natureza é reforçada pelo facto de, enfim, embora o público tenha regressado aos estádios, e embora o futebol a nível mundial e a nível europeu comece a regressar a um semblante de normalidade, nós ainda estamos muito marcados, e sente-se no mercado ainda o espectro da pandemia. Nós também sabemos que este é um mercado, e nos últimos anos este tem sido um mercado quase de roda dentada, portanto é preciso que haja uma grande transferência para que depois haja um efeito cascata para que todas as outras sejam possíveis, e nós aqui falamos, por exemplo, do Newcastle, que entrou agora o investimento saudita e que poderá ditar um investimento maior do que aquele que habitualmente verificaríamos em janeiro, embora aquilo que eles publicamente tenham vindo a assumir é que o grande mercado deles, a grande intervenção no mercado deles em termos de reestruturação do plantel será no próximo verão, não já em janeiro, mas seguramente farão uma ou duas transferências. Inglaterra a mostrar ao que vem, não é, Luís? Exatamente. Inglaterra, que já no verão tinha sido o mercado que em contraciclo tinha mostrado uma grande vitalidade financeira, o único na Europa, por sinal. Portanto, Inglaterra, com as tais intervenções cirúrgicas, mas talvez mais ativo do que os demais. Depois, quando nós falamos de jogadores, Haaland, Mbappé, os jogadores que podem de facto mover a roda dentada, não há indicações de que se mexam, por assim dizer, em janeiro, e portanto, nesse sentido, um mercado tipicamente cirúrgico, e talvez esta cirurgia até mais comedida pelos efeitos que ainda permanecem da pandemia. Muito bem. Nuno, pergunto também o que te parece que poderá acontecer neste mercado ao nível das mexidas nos plantéis dos três grandes. Concordas com o Luís relativamente a uma provável tendência de venda de jogadores no Futebol Clube do Porto? Eu diria que sim, eu concordo absolutamente com aquilo que disse o Luís. Acho que existe essa tendência, nós não nos podemos esquecer, quando o Luís diz o não apuramento do Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, isso traduzido é muitos milhões, aliás, no sentido inverso, vemos o apuramento do Benfica e do Sporting. No caso do Benfica chega neste momento a quase 56 milhões de euros, é uma verba enorme, que permite pelo menos algum folgo e que está acima daquilo que provavelmente seriam o planeamento dos responsáveis do Benfica nesse aspecto. De resto, relativamente ao foco do Porto, deixa-me só dar-te um valor, porque nós fizemos essas contas esta semana, que tem a ver com um buraco relativamente ao valor que o Futebol Clube do Porto ganhou nas provas internacionais o ano passado, e relativamente ao valor que poderá ganhar este ano. Enfim, poderá ainda ganhar mais qualquer coisa na Liga Europa, nunca serão os valores da Liga dos Campeões. Está previsto que terá de ser ali colmatado um buraco de cerca de 30 milhões de euros. E há uma outra questão, é que as análises que às vezes que se tem feito nos últimos anos dos relatórios e contas do Futebol do Porto, consegue-se perceber uma correlação entre aquilo que são os prémios associados aos jogadores e a participação na Liga dos Campeões, que consegue reter ou não consegue reter aquilo que nas empresas diriam as mais-valias em termos de recursos humanos, ou seja, os melhores recursos, conseguir reter valor desportivo no clube, também depende daquilo que é o valor que o clube consegue angariar em milhões da Liga dos Campeões. Eu deixava só aqui uma reflexão também para o Luís, não sei se ele vai concordar com esta minha visão, mas é o seguinte: nós vemos o setor do futebol a pedir uma série de ajustes e de apoios pelo facto de existir uma pandemia, mas eu não vi grandes ajustes de parte do próprio futebol naquilo que é a flexibilização de contratações temporárias de jogadores
precisamente por causa da pandemia. Faz sentido os plantéis terem as regras tão fechadas que existem nas várias ligas, de não poderem temporariamente ir buscar, como aliás tem acontecido em muitas empresas, por exemplo, nas companhias aéreas existem regras de flexibilização para a utilização de pilotos em regime temporário para substituir outros que, caso não existam ou que estejam afetados e postos em quarentena durante 14 dias. Faz sentido que as grandes ligas não tenham pelo menos criado, ou pelo menos eu não tenho noção disso, não tenham criado um mecanismo que permita ir mais longe e que os plantéis possam ser alargados, por exemplo, a outros escalões do próprio clube para substituições temporárias. Não sei se o Luís tem alguma reflexão sobre isso. Nuno, e respondendo ao desafio, eu também confesso que não fiz uma análise exaustiva. Aquilo que me parece é que o futebol, quando procurou reagir aos desafios que são colocados aqui pela Covid-19, foi claramente na questão das substituições em jogo, passaram para 5, que chegaram a ser consideradas uma série de outras em termos de calendário no fundo, da exaustão que se provocava pelo sobrecarregamento em termos de calendário dos jogadores. Mas de facto tens razão, Nuno, porque o futebol parou por aí, pelas 5, em termos de grandes medidas. O que eu acho que as ligas acabam por, a nível nacional, considerar, e a nossa seguramente, é que existe flexibilidade suficiente na possibilidade de em janeiro se mexer nessas peças. É evidente que se calhar, Nuno, não sei se Nuno está a pensar neste momento naquilo que se passou, por exemplo, com o Belenenses-Benfica, em que houve, pronto, essa é uma... O janeiro não resolve aquilo que pode acontecer em muitas dessas situações. É evidente. Mas nós não podemos também deixar de considerar que até essa altura as regras em vigor tinham-se demonstrado suficientemente flexíveis para permitir que os clubes, aqueles que têm equipas B, por exemplo, beneficiam da relação, portanto, da comunicação entre os jogadores que jogam na equipa B e que podem jogar na equipa A. Os plantéis de 27 jogadores acabam por considerar-se, ou acabaram por se demonstrar suficientes para fazer face às ausências e aos impedimentos que resultavam da pandemia, e portanto até o Belenenses-Benfica, nós não tínhamos sido colocados para essa questão. E foi uma questão que colocou em causa e que eu acho que continua a merecer reflexão por parte da Liga, da Federação e de outros stakeholders, em termos do que é a verdade esportiva, o impacto que um jogo daqueles tem na integridade competitiva. O que é que nós, por outro lado, temos que ver? E isto é muito importante, Nuno. Esta relativa falta de flexibilidade na composição dos plantéis, que é uma coisa que nós não vemos, por exemplo, na NFL ou noutros desportos, em que existe imensa abertura para a troca de jogadores, e os jogadores que começam a época numa equipa acabam noutra, claro, e que são contratados uma semana, são cortados da equipa de inscritos, por assim dizer, do roster. E tornam-se free agents, e a partir daí tudo vale, não é? Há toda uma dinâmica completamente diferente. Claro. O que é que nós sentimos aqui? E eu acho que esse é o grande receio do futebol, e eu devo dizer que é um receio que tem que ser considerado com muita cautela. É que se nós de repente abrimos os plantéis, há de facto uma erosão muito grande, uma possibilidade muito grande de nós termos equipas demasiado diferentes a competir umas com as outras em determinada altura da época. E depois nós sabemos que o futebol que flutua, ao contrário da NFL, que são 4 meses, o futebol é um ano inteiro muito largado, tanto são, agora não tenho as contas, mas jogamos desde agosto até praticamente a maio. Eu não sei se nós não abriríamos a porta a situações em que uma equipa que até meio da época tem objetivos desportivos e aposta tudo, e de repente a meio da época desinveste brutalmente e tem um plantel que já é totalmente diferente, e isso, no fundo, causaria um impacto negativo muito grande na igualdade de condições de participação desportiva. E, portanto, isto tudo tem que ser considerado com muita cautela. A verdade é que, para o futuro, e já no futuro próximo, isso é outra conversa, eu acho que já falámos aqui uma vez, João Carlos, sobre isto, a FIFA já prevê a possibilidade de haver, por exemplo, enquanto há limitações às trocas, portanto, às cedências temporárias, elas vão ser balizadas claramente para permitir que, por exemplo, jovens jogadores possam ter mais tempo de jogo, etc. Portanto, os stakeholders a nível mundial, e seguramente em Portugal também, estão a pensar na melhor maneira de dar resposta a isto, sendo que as respostas de bolso muito rápidas, às vezes depois trazem mais problemas a longo prazo do que propriamente soluções de curto prazo. Luís, peço desculpa só, Luís, os americanos resolvem essa questão de um subdesinvestimento com contratos específicos na parte das equipas que elas não podem apresentar-se em campo por questões de direitos televisivos e de transmissão, não se podem apresentar completamente desfalcados. Portanto, eles controlam isso através de uma coisa que
o dinheiro que circula no próprio negócio. Eu não queria estar a introduzir esta tónica ok, porque é que nós deveríamos transformar o futebol europeu numa coisa mais parecida com as ligas fechadas dos Estados Unidos, mas há alguma coisa ali que funciona bem e há alguma coisa ali que podia ser replicada. E eu corto a minha própria palavra e passo ao Leonardo. Muito bem. Leonardo, gostava de te introduzir aqui nesta conversa. O que é que esperas de grandes mudanças em janeiro nos plantéis dos 3 principais clubes em Portugal? Nos 3 primeiros classificados da Liga, já agora. Bem, o que eu espero, para início de conversa, eu espero que, a bem da competitividade da Liga Portuguesa, os grandes não acabem por ceder à necessidade de vender alguns dos seus melhores jogadores neste mês. Eu vejo casos como os de Luís Dias no Futebol Clube do Porto, que provavelmente está a ser o jogador mais influente desta edição da Liga. Exatamente. Vejo o Darwin Núñez no Benfica, também um jovem com muito potencial, que ainda pode ser muito trabalhado e que tem golo nos pés também. Vejo no Sporting o João Palhinha, que já não é um miúdo, já não é um miúdo que as pessoas às vezes querem crer que ele já é um jogador noutra fase, passou muitos anos em empréstimos, teve a fase em que esteve a maturar no Sporting de Braga. Neste momento já começa a sedimentar o seu lugar de titular na seleção nacional, o que é outro fator de valorização. E o Garte é mostrar-se como alternativa, não é, Leonardo? Sim, o Garte a mostrar-se como alternativa, o muito miúdo é Sugo a mostrar que também está ali para ser alternativa ao Garte. Pode haver essa tentação. O que se coloca é uma questão, chegamos a dezembro e parece claro que os 3 lugares de acesso à Champions caberão aos 3 grandes, a não ser que haja um descalabro de algum ou de alguns deles. No entanto, há uma grande diferença entre lugares de acesso direto e lugares de pré-eliminatória. Contudo, todo o risco que daí decorre pode correr bem, como diria, citando, parafraseando neste caso o Ruben Amorim. Às vezes as coisas podem correr bem, mas também podem correr mal, e já correram mal muitas vezes às equipas portuguesas. Portanto, acho que poderá, apesar do Porto estar muito pressionado pela queda de receitas com a eliminação da Liga dos Campeões, eu quero acreditar... Tem que pensar no tal apuramento direto que estavas a falar, não é, quero Leonardo? acreditar que os 3 grandes vão lutar muito pelo apuramento direto e, obviamente, pelo título, que faz falta, mobiliza milhões, mobiliza os adeptos, cria vantagens competitivas depois na constituição dos grupos, que, por exemplo, faz com que o Sporting provavelmente esteja agora a festejar a permanência na Liga dos Campeões. Se não tivesse estado no primeiro pote por ser o campeão nacional português em título, não sei até que ponto seria possível. Não sei, tudo bem que o Benfica conseguiu superar 2 tubarões, mas não, aí já é um caso em que o raio dificilmente acerta 2 vezes. Pronto, perante isto tudo, acho que se olha para os plantéis desses 3 clubes e há algumas lacunas que são desafiantes, extremamente desafiantes. Eu olho, por exemplo, para o Sporting, não há de ser por acaso, sem querer menosprezar Paulinho, sem querer menosprezar Tiago Tomás, não há de ser por acaso que o Sporting leva 24 golos marcados na Liga. Leva menos 15 que o Benfica, menos 7 do que o Porto. Se pudesse haver margem de manobra para uma contratação, certamente que a primeira contratação que Ruben Amorim teria vantagem em ele ter era um avançado goleador, um artilheiro à moda antiga que servisse para desbloquear alguns jogos. Até que ponto vai haver orçamento para isso? Parece-me extremamente difícil. Da mesma forma que muito provavelmente faria falta ali a seguir um defesa central, provavelmente um defesa central capaz de sair pela direita, que pudesse devolver Inácio à esquerda, que criasse ali maiores soluções. Eventualmente, mas aqui já deve-se dar os parabéns a Ruben Amorim pela evolução que tem feito, que tem conseguido trabalhar com o Mateus Reis.
Eventualmente, também daria muito jeito um lateral esquerdo que estivesse mais ao nível de Nuno Mendes. Mas aqui estamos a falar um pouco em quimeras, porque onde não vai aparecer dinheiro, se não aparecer liquidez, se não aparecerem negócios, dificilmente Também não isto vão vai haver acontecer. contratações. Exatamente. E estamos já no fecho desta segunda parte Já, do jogo. Sim, Nuno? já agora Leonardo, muito desculpa. rapidamente. Sim. No Porto, problema central à mesma. Pepe vai a caminho dos 39 anos. Marcano tem um historial de lesões bastante complicado. Mbemba é uma incerteza. Aí no Porto, também no cenário melhor, no cenário perfeito para Sérgio Conceição, certamente que haveria retoques na zona central. E o mesmo se aplica ao Benfica, mais uma vez, porque a lesão de Lucas Veríssimo criou aí esse problema. E Otamendi e Vertonghen também já não são propriamente miúdos e estarão mais sujeitos ao desgaste físico. Luís, estamos já a fechar esta segunda parte do jogo económico. Nós falámos com a 14 Sports Law no início desta temporada relativamente às grandes tendências em termos daquilo que são as formas de chegar à contratação de jogadores. Na altura, a 14 Sports Law passou-nos aqui a informação de que o recurso a instituições de crédito e trocas de jogadores, os chamados swap deals, seriam de facto tendência para este ano. Pergunto se está a confirmar essa tendência e se isso poderá ter continuidade agora em janeiro. Sim, a presença do fator financiamento hoje em dia é muito mais prevalecente na negociação de um contrato que era anteriormente, e isso tem vindo a ser confirmado. Relativamente aos swap deals, nós tivemos aqui em Portugal, por exemplo, 2 ou 3 instâncias em que até vieram para as páginas, para as parangonas, por assim dizer, Exatamente. a troca dos jogadores entre Sporting e Porto, mas creio que houve outras. Há uma série de dúvidas suscitadas até relativamente, enfim, eventuais do tratamento contabilístico, etc., coisas que não são da minha especialidade. O que posso assegurar é que parece-me que nenhum, do que conheço e do que foi tornado público nessas operações, são operações que seguem os moldes que já anteriormente, por exemplo, Barcelona e Juventus haviam seguido, e, portanto, as questões que se colocam devem ser em tudo semelhantes. Vai ser interessante perceber, os clubes também rapidamente saberão adaptar-se, se porventura as entidades reguladoras, por assim dizer, quer ao nível de quem regula a Bolsa, quer ao nível em termos do tratamento contabilístico destas operações, se houver reparos a fazer, tenho a certeza que haverá aqui um ajustamento, mas a verdade é que foi um recurso a que, por exemplo, o Porto e o Sporting lançaram recorreram no final da janela passada. Luís Garcia Neves, muito obrigado por ter estado connosco. Esperemos contar consigo em noutros programas já em 2022. Agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e um bom ano e boas festas também. Igualmente, obrigado a todos. Muito obrigado. Já a seguir, vamos para a terceira parte do Jogo Económico, com as escolhas do ano dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico, não para as escolhas da semana, mas sim para as escolhas do ano. Este é o último Jogo Económico de 2021, portanto, vamos avançar então aqui para as escolhas do ano, do Leonardo Ralha e do Nuno Vinha. Começo precisamente pelo Leonardo, para te pedir o protagonista do ano, na tua opinião, Leonardo. Eu penso, não tenho grandes dúvidas, numa perspectiva perfeitamente pela positiva, Rubén Amorim. Rubén Amorim foi uma aposta de risco extremo da administração do Sporting, depois de Frederico Varandas ter feito incontáveis escolhas erradas e que se revelaram bastante negativas, tanto para o comando técnico como até para nas contratações de jogadores para o plantel. Quando arriscou ao máximo, quando fez o all-in e foi pagar uma cláusula de rescisão que para muitos, incluindo para mim também, parecia não fazer qualquer sentido pagar ao Sporting de Braga por um jovem treinador ainda com poucas provas dadas, acertou. O que contratou foi um treinador extremamente inteligente, extremamente racional, um excelente motivador de recursos escassos,
um excelente comunicador que soube mobilizar uma massa associativa que estava muito limitada pelos condicionalismos da pandemia e que mesmo assim, durante muito tempo, sem poder estar sequer em contacto direto com a equipa nos estádios, fez tudo para poder apoiar os jogadores. Criou um grupo muitíssimo forte, pegou em jogadores que ninguém diria que formariam uma equipa campeã nacional, uma equipa capaz de terminar um jejum de 19 anos de títulos de campeão em Alvalade. Uma equipa, hoje, tornaram-se todos grandes jogadores, mas quem é que conhecia bem, tirando quem está muito atento ao futebol de formação, um lateral esquerdo como Nuno Mendes, um defesa central como Gonçalo Inácio, sendo que Gonçalo nem sequer tinha sido uma estrela das seleções jovens de Portugal, tinha sido esquecido durante muito tempo, que foi buscar jogadores como Pedro Gonçalves, como Nuno Santos, Pedro Porro, Fedal que foi importantíssimo também para o título, o guarda-redes António Adán, que tinha uma certa aura de, sobretudo, suplente de grandes guarda-redes em Espanha e que foi igualmente decisivo. Tudo isto, toda a forma como potenciou os recursos do Sporting, continua a potenciar, como num contexto em que agora o Sporting já tem que jogar 2 vezes por semana, em que está envolvido nas competições europeias, que conseguiu uma qualificação para a fase eliminatórias da Liga dos Campeões, que o próprio Ruben Amorim diz que devia ser natural e que, infelizmente, para o clube, até este momento, não é. Tudo isso faz com que ele seja claramente, a meu ver, a figura do ano. Nuno, a tua escolha do ano, do protagonista, naturalmente, é pela negativa. É pela negativa. A minha escolha vai para Luís Filipe Vieira, uma pessoa que tem um passado envolvido em algumas suspeitas ligadas a muitos acontecimentos do futebol, que envolvem o Benfica, que envolvem a ação do clube e a ação dos seus dirigentes numa tentativa de condicionamento de outros agentes, seja da justiça, seja de outras entidades ligadas também ao futebol, mas que acaba por ser detido num anos horríveis para ele mesmo, por uma questão relacionada com as dívidas que tinha ao novo banco e a forma como reestruturou essas dívidas, a forma como escondeu determinados negócios dessas próprias entidades. E que começa também começa antes de todo este descalabro que foi a sua detenção, há uma participação numa comissão parlamentar de inquérito às perdas do novo banco, que eu acho que foi desastrosa, em que ele puxou para dentro daquela comissão parlamentar, em frente aos deputados que estavam lá, a sua própria condição de presidente, em que ele tentou afastar de si aquela mancha relacionada com ser um dos maiores devedores, dizendo que o problema era de quem tinha possibilitado que isso acontecesse no negócio da venda do novo banco à Lone Star, que era o Mário Centeno, em que tem uma das frases que é: a pessoa que fez isso devia ser enforcada. Eu acho que ele deveria ter sido imediatamente expulso do Parlamento nessa altura. Fica um certo amargo de boca por ter sido uma detenção relacionada com factos que não têm a ver necessariamente com o futebol, mas teve um impacto imenso naquilo que foi o Benfica deste ano, teve um impacto imenso naquilo que é a estrutura, teve um impacto que continua a marcar o mandato do novo presidente, que é Rui Costa, que nunca até o momento se conseguiu distanciar de forma conveniente e de forma mais limpa daquilo que é o passado de Luís Filipe Vieira no clube, e que pode deixar uma marca para a frente, porque nós não sabemos quantos processos estão a correr, quantos processos foram extraídos, quantas certidões foram extraídas nos processos que estão a cargo dos juízes, para eventualmente virem a rebentar no clube, nos seus dirigentes, com impacto depois naquilo que é a performance desportiva e, por sua vez, também naquilo que é a satisfação dos seus adeptos e dos seus apoiantes, que querem, obviamente, que o clube esteja livre de todas estas questões para competir de igual para igual com todos os outros, em paz e em tranquilidade.
Portanto, esta é a minha figura do ano, uma pessoa que subiu muito alto no Benfica e que agora tem merecidamente a sua queda. 30 segundos para cada um para o número do ano. Leonardo, o teu número do ano é o 7. É o 7, é o número de bolas de ouro que a partir de agora Lionel Messi tem. Foi um ano em que tudo bem, levou a Argentina a ganhar a Copa América, mas não há muito mais a dizer. Acaba por ser muito questionável e cava um ligeiro fosso em relação a Cristiano Ronaldo, com as suas fantásticas 5 bolas de ouro, naquela competição invisível pelo título de melhor de todos os tempos. Nuno, teu número, 180 milhões de dólares. De dólares, ou cerca de 160 milhões de euros, é aquilo que ganha o atleta, o desportista mais bem pago em 2021, que é o pugilista, o boxeiro, ou neste caso, ele também faz muitas outras coisas que não têm a ver só com boxe, tem a ver também com MMA, etc., que é Conor McGregor. Ele ganha, de facto, esta verba astronómica numa estrutura de ganhos muito diferente dos outros desportistas, porque ele ganha 12% disto em campo, em ringue, neste caso, e 87% fora dele. O segundo é o Lionel Messi, que ganha 75% dentro de campo, ganha 130 milhões de dólares e 25% fora. O terceiro é Ronaldo. O quarto, que finalmente chega um atleta norte-americano, do futebol americano, que é o Dak Prescott, dos Dallas Cowboys, e o quinto, sim, é o LeBron James. Saliente só para dizer que o atleta, o desportista mais bem pago no mundo do automobilismo é Hamilton, com 82 milhões, e o Roger Federer ganha 90, ainda continua a ganhar 90 milhões de dólares por ano, apesar de já estar muito longe do topo. É isto, são os nossos números. Gente remediada, portanto. Leonardo, passo-te a palavra para deixares aqui uma mensagem aos nossos telespectadores. Bem, esta é a minha última participação no Jogo Económico. Outro desafio profissional leva-me a abandonar esta fantástica equipa do Jornal Económico. Neste momento, o meu agradecimento a todos aqueles que seguiram as minhas intervenções, especialmente um grande agradecimento ao José Carlos Lourinho pelo trabalho que fizemos aqui ao longo destes anos, e também aos meus colegas de debate, o Nuno Vinha, que aqui está e a quem posso agradecer de viva voz, aos Strikesh Laxmidas, ao Diogo Luiz, ao João Marcelino, também à excelente equipa que assegura o programa, a produção do programa, a Shinara Rihanna, o Luís Gomes, a Tatiana Belmar. Obrigado a todos, foi um grande gosto, foi um grande prazer, e o programa certamente continuará com toda a força em 2022. Foi um enorme prazer mesmo, Leonardo. Muito obrigado por tudo. Leonardo, obrigado. Foi curto, poucas vezes, tivemos poucas vezes juntos. Pá. É isso. Muito bem. Muito obrigado por estarem connosco neste Jogo Económico. O programa voltará no início de 2022, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para o ano.